Eu sei onde ele está. Ele mora comigo, na minha casa. Tem certeza? Você tem mesmo certeza do que está dizendo? Leonardo Salvaterra havia passado um ano inteiro procurando por seu filho desaparecido, até que uma menina se aproximou, olhou em seus olhos e disse algo que congelou seu sangue. A partir desse momento, nada mais seria igual. A verdade que estava prestes a descobrir não só mudaria seu destino, mas também o de todos ao seu redor. O sol matinal de São Paulo banhava as fachadas dos prédios de Vila Madalena com uma luz dourada que contrastava com a fumaça dos ônibus e o barulho constante da metrópole. Na esquina da rua Harmonia, próximo ao metrô Fradique Coutinho, um homem de terno amarrotado segurava entre as mãos trêmulas um cartaz com a foto de um menino de sorriso tímido e olhos grandes. Desaparecido, Miguel Salvaterra. 8 anos. As letras estavam desgastadas, como se o tempo tentasse apagar a dor. Leonardo respirou fundo, o peito apertado, e colou mais um cartaz sobre o muro junto a grafites coloridos e anúncios de shows já esquecidos. Ninguém parava, ninguém olhava. Apenas ele parecia ainda viver naquele dia terrível em que o mundo levou seu filho. Há um ano sua vida era uma repetição de madrugadas sem sono, cafés frios no escritório vazio e esperanças que se desfaziam a cada amanhecer. Havia sido um homem admirado, empresário do setor imobiliário, proprietário de edifícios comerciais em Pinheiros e Vila Olímpia. Sua empresa, Salvaterra Incorporações, era referência no mercado paulistano. Agora restava apenas um pai que percorria ruas que cheiravam a escape de ônibus e desespero. Seu motorista, Roberto, esperava no Mercedes preto estacionado na esquina, observando-o à distância com uma mistura de compaixão e medo, como se qualquer palavra pudesse quebrá-lo completamente. Hoje vou mais longe, Roberto, murmurou Leonardo guardando os cartazes restantes na pasta de couro. Para lugares onde nunca estive. Talvez alguém saiba alguma coisa sobre você, meu filho. O motor alemão ronronou ao arrancar, quebrando o silêncio da manhã de domingo. Dirigiram em direção à Zona Sul, atravessando a Ponte do Socorro em direção ao Capão Redondo, onde as casas apertadas mostravam paredes descascadas e antenas parabólicas penduradas como teias metálicas no céu cinzento. O luxo de sua vida anterior parecia pertencer a outro homem. Cada lombada do caminho lhe devolvia uma imagem. Miguel rindo no parquinho do condomínio, a voz de sua esposa Teresa, chamando-os para o jantar antes do câncer levá-la também, e aquela promessa quebrada. Volto já, papai. Quando chegaram à Rua das Paineiras, no coração do Capão Redondo, o ar cheirava a pão quentinho da padaria São Jorge e cansaço de gente que trabalha duro para sobreviver. Leonardo desceu do carro com os cartazes dobrados sob o braço e colou um em um poste enferrujado da Enel. O vento de setembro quase arrancou o papel. A fita durex não grudava direito, seus dedos tremiam. Tentar endireitar o cartaz era como tentar recompor sua própria vida destruída. Por favor, alguém deve saber alguma coisa sobre você, sussurrou olhando a foto do filho. Não pode ser que São Paulo inteira tenha te esquecido. O eco de suas palavras se perdeu entre latidos de vira-latas e o som distante do trem da CPTM passando nos trilhos. Um silêncio estranho tomou conta da rua. Por um instante, Leonardo sentiu que alguém o observava. Girou lentamente, mas viu apenas cortinas se movendo atrás das grades das janelas e folhas secas girando no vento. Então, uma voz infantil cortou o ar como uma lâmina. Senhor, esse menino mora na minha casa. Leonardo ficou imóvel. O coração, que até então batia cansado, deu um salto violento. Girou devagar e viu na calçada uma menina de uns 7 anos que o observava descalça, com um vestido azul desbotado e o cabelo cacheado revolto pelo vento. Seus olhos grandes e escuros brilhavam com uma mistura de inocência e certeza absoluta. "O que você disse, pequena?" perguntou com a voz embargada. A menina deu um passo para frente e apontou o cartaz com um dedinho magro. "Esse menino aí da foto mora comigo e com a minha mãe." O coração de Leonardo pareceu parar. Ajoelhou-se na frente dela, procurando em seu olhar algum rastro de confusão ou brincadeira infantil.
Tem certeza? Tem certeza mesmo que esse menino mora com você? Tenho sim, senhor. Ele é quietinho, desenha muito e às vezes chora de noite. Chora, sussurrou Leonardo, sentindo o mundo girar. É sim, fala dormindo também. Fica chamando um nome. Que nome? Papai. Leonardo se levantou lentamente, sentindo que o chão de paralelepípedos se movia debaixo dos seus pés. Tudo rodava ao seu redor como um carrossel descontrolado. Em sua mente, as imagens se atropelavam. Miguel rindo no balanço vermelho do playground, o último abraço antes de ir para a escola naquela manhã de terça-feira. A ligação da diretora dizendo que ele não havia chegado. Meu Deus, sussurrou, passando as mãos pelo rosto. O silêncio foi tão profundo que podia ouvir o papel do cartaz tremulando no poste. Você mora longe, pequena? Perguntou, tentando controlar a voz. Não, moço. É aqui pertinho, virando a esquina. Você poderia me levar lá? A menina hesitou, mordendo o lábio inferior. Minha mãe pode ficar brava. Não se preocupe, disse Leonardo com toda a ternura que conseguiu reunir. Só quero ver se é ele mesmo. Só isso. Ela assentiu com a cabeça, deu meia volta e começou a andar descalça pelos paralelepípedos irregulares. Leonardo a seguiu com o coração martelando no peito, cada passo ecoando como uma sentença de esperança ou desespero total. A cada metro percorrido, o vento levantava poeira vermelha e fazia ondear os cartazes que deixavam para trás, onde o sorriso de Miguel continuava olhando para o mundo. E pela primeira vez em 12 meses intermináveis, Leonardo sentiu algo que pensava ter perdido para sempre. Uma faísca de esperança ardendo no peito. A menina, sem se virar, disse com doçura: É ali, senhor, naquela casa das janelas azuis. Leonardo seguiu a menina por um labirinto de vielas estreitas, onde o cheiro de pão quentinho se misturava com o barulho metálico das varais cheios de roupa. O capão redondo mostrava sua face mais humana, distante da agitação dos grandes centros comerciais paulistanos. Ali, a vida tinha outro ritmo, mais lento, mais próximo. As fachadas mostravam pintura descascada, mas também vasos de begônia pendurados com carinho nas janelas gradeadas. Nas lajes, as antenas parabólicas captavam sonhos de outras vidas, enquanto crianças brincavam de pique-esconde entre os carros estacionados. A pequena avançava descalça com passos curtos, mas seguros. O vestido azul desbotado ondulava como uma bandeira de inocência. De vez em quando olhava para trás para ter certeza de que o homem de terno a seguia. Leonardo caminhava com o coração batendo na garganta, perguntando-se se não estaria sonhando ou se enlouquecera de vez. Cada passo trazia o eco de uma risada esquecida, uma voz infantil gritando "Papai!" ao voltar da escola, uma lembrança que doía mais que qualquer ferida física. Dobrou uma esquina atrás da menina. Ela parou e apontou uma casa baixa de muros amarelados e janelas pintadas de azul desbotido. A porta entreaberta deixava escapar cheiro de feijão cozinhando e algo mais, uma sensação de silêncio forçado, de segredos guardados a 7 chaves. Leonardo parou, sentindo que o ar pesava nos pulmões. Sua mãe mora aqui? Perguntou. Mora sim, respondeu a menina baixinho. Tá lá dentro fazendo comida. Leonardo engoliu seco e bateu na porta com os nós dos dedos. 3 batidas secas que ecoaram no silêncio da tarde. Passos lentos se aproximaram. A porta se abriu e apareceu uma mulher de cabelo castanho preso com grampos, avental manchado de óleo de cozinha e olhar cansado, mas firme. Devia ter uns 35 anos, magra demais, com rugas prematuras ao redor dos olhos. Boa tarde, o que deseja? Disse com voz desconfiada. Boa tarde, senhora, respondeu Leonardo, tentando controlar a ansiedade. Estou procurando um menino. Chama Miguel. Durante um segundo algo cruzou o rosto da mulher. Uma sombra rápida, quase imperceptível, antes de ela recuperar um sorriso forçado que não chegou aos olhos. Acho que se enganou, senhor. Aqui só moramos eu e minha filha. Sua filha me disse que... As crianças inventam muita coisa, interrompeu ela com uma delicadeza tensa.
Não dê ouvidos. Leonardo notou o tremor leve das mãos dela, a rigidez do corpo. Não quero incomodar. Só preciso ver o menino, confirmar uma coisa. Se eu estiver errado, vou embora em paz. Já disse que aqui não tem menino nenhum, respondeu a mulher baixando os olhos. Por favor, vá embora. A menina tentou falar, mas sua mãe a segurou pelo braço com uma força que desmentira o tom suave. Beatriz, entra já e vai lavar as mãos, não fica atrapalhando o senhor. A criança baixou a cabeça e desapareceu porta adentro. O silêncio caiu como uma pedra. Leonardo ficou imóvel, sentindo que algo naquela casa respirava mentira. A porta se fechou com um baque seco. Do outro lado, mal conseguiu ouvir um suspiro contido. O vento arrancou o cartaz que ainda carregava. A foto de Miguel voou em círculos até cair aos seus pés. Leonardo se afastou caminhando sem direção até sentar num banco na esquina da rua. O sol caía devagar sobre as telhas e a cidade seguia indiferente sua rotina de sobrevivência. Pegou o celular e ligou para Roberto. Pode vir me buscar, vou ficar esperando aqui. Dentro da casa, Beatriz se encostou na janela da sala. Seus olhos úmidos acompanhavam a figura do homem se afastando. Escutou a mãe falando no celular em voz baixa, nervosa, mencionando um nome que não conhecia. Depois, desligou e trancou a chave na porta dos fundos. O clique metálico ecoou no peito da menina como um aviso. Naquela noite, o bairro mergulhou na calma habitual. Beatriz, deitada em sua cama de solteiro, ouviu passos no corredor, o ranger de dobradiças e depois um choro baixinho. Não era de sua mãe. Era mais suave, mais jovem, mais triste. Sentou-se na cama, prendendo a respiração. O som vinha do quarto dos fundos, aquele que sempre ficava trancado. Descalça, aproximou-se com o coração disparado. Encostou o ouvido na porta. A voz era fraca, entrecortada, quase um suspiro. Papai, quero ir embora, papai. Beatriz recuou paralisada. A casa inteira pareceu segurar a respiração junto com ela. Correu para sua cama e se escondeu debaixo da colcha, mas o choro continuava ali, persistente, como se alguém chorasse dentro de um sonho ruim. Abraçou o travesseiro com lágrimas nos olhos e, enquanto a escuridão cobria o quarto, prometeu baixinho. Amanhã vou descobrir tudo mesmo que a mamãe não queira. A manhã seguinte amanheceu cinzenta em São Paulo, com cheiro de chuva que ensopava as antenas dos prédios. Beatriz acordou antes da mãe. Ficou deitada alguns minutos olhando as rachaduras do teto, escutando o caminhão do gás passar cantando sua música, o barulho dos vizinhos se arrumando para trabalhar, um rádio velho tocando sertanejo. Tudo parecia igual, mas algo dentro dela havia mudado para sempre. Aquela voz que ouviu durante a noite continuava ecoando em sua cabeça como um segredo que exigia ser revelado. Vestiu o mesmo vestido azul desbotado e desceu as escadas de madeira com cuidado, evitando os degraus que faziam barulho. Sua mãe, Carla, ainda dormia no quarto da frente. O quarto dos fundos continuava trancado como sempre. Aproximou-se da porta proibida e encostou o ouvido. Nada, nem um suspiro, mas algo no peito lhe dizia que por trás daquela porta havia vida, havia sofrimento, havia verdade. Quando Carla acordou, Beatriz fingiu estar tomando café da manhã com normalidade. "Dormiu bem, minha filha?" perguntou a mãe, acariciando-lhe os cabelos cacheados com uma ternura distraída. "Dormi sim, mãe. Hoje preciso sair um pouquinho. Não mexe nas minhas coisas, tá entendido?" "Tá, mãe." Carla saiu apressada, fechando a porta com 2 voltas na chave. Beatriz esperou até o barulho das sandálias se perder entre as vielas. Então, correu para o quarto da mãe e procurou alguma coisa para abrir a fechadura do quarto proibido. Tentou com um clipe, um grampo de cabelo, as próprias unhas. Nada funcionava. Frustrada, bateu na parede com o punho pequeno. Foi então que viu. Uma tábua do assoalho junto à cama da mãe estava ligeiramente solta. Ajoelhou-se, enfiou os dedos entre a madeira e puxou com cuidado. Embaixo havia um buraco escuro coberto de poeira. Dentro, um pano velho embrulhava algo retangular. Pegou com as 2 mãos. Um caderno de capa gasta com manchas de umidade e letras desbotadas. Abriu tremendo. As páginas estavam cheias de nomes, datas, anotações apressadas, escritas com caneta azul.
Rodrigo Silva, R$ 1.500, entregue em março. Carla Santos, R$ 2.000, menina levada para Guarulhos. José Pereira, R$ 800, sem documentos. Beatriz passou páginas sem entender, até que de repente o coração parou. Numa esquina com tinta borrada, leu um nome que congelou seu sangue. Miguel Henrique Salvaterra. Os dedos pequenos tremeram. Sentiu frio e calor ao mesmo tempo. Releu 1, 2, 3 vezes, como se repetir pudesse fazer aquilo desaparecer. Não era erro. Ali estava escrito, e junto outras palavras que não conseguia entender completamente. Entregue. Desaparecido. Silêncio. R$ 5.000. Um barulho na escada a fez sobressaltar. Fechou o caderno rapidamente. Embrulhou de novo e escondeu embaixo da cama. A porta se abriu. Carla apareceu molhada da chuva fina, respirando ofegante. O que você está fazendo aqui, Beatriz? Nada, mãe. Só estava brincando. Carla sorriu enxugando as bochechas da filha com o avental. Tá com as mãos sujas. O gesto era carinhoso, mas o olhar não era frio, vigilante, como se procurasse algo por trás dos olhos da menina. Durante o almoço, Beatriz não tocou na comida. Carla falava de coisas banais. A vizinha, o preço do arroz no mercado, mas a filha mal ouvia. Na cabeça só ecoava um nome. Miguel. O do caderno. O do cartaz. O que significava entregue? Por que a mãe ficava tão nervosa quando alguém falava de criança? E aquele dinheiro de onde vinha? Naquela tarde, quando Carla saiu de novo para trabalhar numa casa de família em Cidade Ademar, Beatriz pegou uma folha em branco, copiou o nome e as datas, dobrou com cuidado e saiu debaixo da chuva fina que caía sobre São Paulo. O céu era uma cortina cinzenta. A água encharcava seus pés descalços, mas ela continuou caminhando determinada. Sabia onde encontrar o homem do cartaz. Na Rua Harmonia, onde tinha visto ele pela primeira vez. Na praça do metrô, Fradique Coutinho, Leonardo colava outro cartaz debaixo de um guarda-chuva preto. Seu sobretudo escuro tremulava no vento. O rosto cansado parecia esculpido em tristeza. "Senhor!" gritou Beatriz do outro lado da rua. Leonardo se virou surpreso. Reconheceu a voz imediatamente. A menina correu na sua direção encharcada, segurando um papel dobrado na mão. "Achei isso lá em casa", disse ofegante. "Estava escondido embaixo do assoalho do quarto da minha mãe." Leonardo pegou o papel com dedos trêmulos. Ao ler o nome, sentiu o ar escapar dos pulmões. Miguel Henrique Salvaterra, seu filho. O nome completo escrito por alguém que não deveria sabê-lo. Os olhos se encheram de lágrimas. Pela primeira vez em meses, o destino lhe dava uma prova concreta. "Onde você achou isso, pequena?" perguntou com voz embargada. "Debaixo do chão." "Minha mãe não sabe que eu peguei, mas tem mais nomes, muitos nomes." Leonardo apertou o papel contra o peito. As gotas de chuva se misturaram com suas lágrimas. "Obrigado, filha. Você não sabe o que acabou de fazer." Beatriz o olhou com uma mistura de doçura e medo. "Eu só quero saber a verdade", murmurou. Um trovão ecoou sobre os prédios de Vila Madalena. O vento arrancou um cartaz do poste. O papel voou em círculos até cair aos pés de Leonardo. Era a foto de Miguel sorrindo sob o sol. A menina levantou os olhos e sussurrou: "Se continuar chovendo assim, senhor, as mentiras também vão ser lavadas." A chuva caía forte quando Leonardo chegou de volta à Rua das Paineiras no Capão Redondo. O guarda-chuva mal servia de proteção. A água escorria pelo pescoço, mas ele não ligava. Na mão enrugada pelo frio, carregava o papel que Beatriz lhe havia dado. Miguel Henrique Salvaterra. Cada letra era uma pancada no peito, uma promessa de verdade. Parou em frente à casa das janelas azuis. Cortinas fechadas, porta trancada. Bateu uma vez. Silêncio. Bateu de novo, mais forte. Finalmente a porta se abriu apenas uns centímetros. Carla apareceu com o rosto pálido, cabelo molhado da chuva. "O senhor de novo", disse com voz contida. "Já disse que aqui não tem menino nenhum." Leonardo a encarou sem desviar os olhos. Não era mais o homem derrotado do dia anterior. Seus olhos brilhavam com uma determinação nova, perigosa. "Não vou embora, senhora.
Tenho provas. Mostrou o papel. A cor fugiu completamente do rosto de Carla. Por um segundo o medo a traiu. Depois fingiu serenidade. Não sei de onde tirou isso. Não faz sentido. Sua filha me deu. Ela achou na sua casa. A voz dele era baixa, mas cortante. Para de mentir. Onde está meu filho? Carla se apoiou no batente da porta procurando ar. O senhor não sabe o que está falando. Sei perfeitamente. E você também sabe. Durante alguns segundos, só se ouviu a chuva batendo nas telhas de fibrocimento. Então, de dentro da casa, um ruído baixinho, um rangido, um gemido infantil. Carla enrijeceu o corpo todo. Não entre, avisou com um grito abafado. Não tem direito. Mas Leonardo já havia dado um passo para a frente. Afastou-a com firmeza, sem violência, e atravessou a soleira. O cheiro de feijão e madeira molhada o envolveu. Seguiu o som até a porta dos fundos. Girou a maçaneta. O rangido foi longo como um suspiro do passado. Dentro, uma lâmpada fraca piscava. Numa cama improvisada feita com colchão no chão, um menino estava encolhido debaixo de um cobertor fino. Cabelo bagunçado, pele pálida demais, roupas grandes demais para seu corpinho magro. Quando levantou os olhos, o mundo parou de girar. Leonardo sentiu a alma se despedaçar e se reconstruir ao mesmo tempo. Miguel, sussurrou. O menino piscou confuso, com medo. Papai? O tempo se quebrou em 1000 pedaços. Leonardo caiu de joelhos e abraçou seu filho. O choro que guardava há um ano inteiro finalmente saiu. Miguel tremia, mas se agarrou nele com força, escondendo o rosto no peito do pai. Carla, na porta, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar também. Não queria machucar ele, murmurou. Me deixaram ele aqui. Disseram que se eu falasse alguma coisa iam me matar. Eu não sabia quem era, juro por Deus, só sabia que ele tinha medo. Leonardo a olhou, o coração dividido entre raiva e compaixão. Podia ter levado ele na polícia. Não consegui, respondeu ela soluçando. Tava com medo dessa gente e me acostumei com ele. Cuidei como pude, juro. O silêncio ficou pesado como chumbo. Miguel levantou a cabeça e olhou para Carla com carinho. Não castiga ela, pai. Ela me dava comida quando eu chorava. Leonardo fechou os olhos, lágrimas misturadas com chuva. Beijou a testa do menino. Não vou julgar agora, disse, mas isso tem que acabar. Foi nesse momento que a porta da frente se abriu com violência. Um homem alto e forte entrou encharcado, o rosto endurecido pela raiva. Devia ter uns 40 anos, braços grossos de quem trabalha pesado, olhar de bandido. Que porra é essa? Rugiu. Carla recuou tremendo. Por favor, não, sussurrou. Não machuca eles. Leonardo se levantou cobrindo Miguel atrás de si. É meu filho, disse com voz firme, e vou levar ele agora. O homem deu um passo ameaçador, mas nesse instante, Beatriz apareceu no corredor molhada da chuva, os olhos acesos de coragem. Não encosta neles, gritou. Um trovão explodiu lá fora. Por um segundo a casa inteira se iluminou. O homem hesitou e deu um passo para trás. Carla, entre soluços, o afastou. Chega, Marcelo, disse. Isso tudo tem que acabar. Debaixo da chuva que martelava as janelas, Leonardo pegou Miguel pela mão e o conduziu para a porta. Beatriz correu atrás deles enquanto Carla desabava de joelhos no chão molhado. O vento os envolveu ao sair. Leonardo apertou Miguel contra o peito, sem conseguir falar. Beatriz os olhou com medo e alívio misturados. Miguel levantou a cabeça para o céu cinzento. Pensei que você nunca ia me achar, sussurrou. Nunca parei de procurar, filho, respondeu Leonardo. E assim, debaixo da chuva de São Paulo, pai e filho caminharam juntos deixando para trás a casa das janelas azuis. Beatriz o seguiu alguns passos, descalça no silêncio, porque no fundo sabia que nada mais seria igual. O amanhecer chegou sereno, mas a cidade parecia diferente. Depois da tempestade, São Paulo acordava lavada, com um silêncio que cheirava a terra molhada, perdão e recomeços. Na enfermaria do Hospital das Clínicas, Leonardo permanecia sentado ao lado da cama onde Miguel dormia.
O menino respirava calmamente, enrolado em lençóis brancos limpos, com soro na veia e o rosto finalmente em paz. O medo aos poucos cedia lugar ao descanso. Leonardo acariciava os cabelos do filho com carinho, como se quisesse recuperar cada dia perdido. Cada respiração da criança era um batimento novo dentro do seu peito. Havia passado a noite acordado observando-o, com medo de que o destino voltasse a arrancar o que tanto custou para recuperar. Uma batida suave na porta tirou-o dos pensamentos. Uma enfermeira entrou com um sorriso cansado. "O menino está estável", disse. "Só precisa de descanso e alimentação adequada. Estava desnutrido, mas nada grave." "E eu?" perguntou Leonardo. "Posso ficar aqui?" "Claro, mas o senhor também deveria dormir um pouco. Não adianta adoecer agora." "Não consigo. Dormi demais durante o ano em que procurei por ele." A enfermeira assentiu compreensiva e se retirou. Pouco depois, a porta se abriu novamente. Entrou um homem de terno cinza com uma pasta debaixo do braço. "Sou o delegado Rodrigues", apresentou-se. "Preciso falar com o senhor sobre o que aconteceu no Capão Redondo." Leonardo acenou tenso. "A mulher Carla Mendes foi presa?" "Foi detida para averiguações", explicou o delegado. "Ela jura que não sabia quem era o menino até pouco tempo, que só tentava protegê-lo." "E o outro homem?" "Marcelo Ferreira está em custódia. Era parte de uma quadrilha especializada em sequestro de crianças. Seu filho foi uma das poucas que não conseguiram vender." Leonardo sentiu um arrepio subir pela espinha. Levou uma mão aos olhos. "Meu Deus", sussurrou. "Todo esse tempo..." O delegado o olhou com compreensão. "Agora precisa pensar no que fazer com a menina." "Que menina?" perguntou Leonardo confuso. "Beatriz, filha da Carla Mendes. Foi ela quem ajudou o senhor. Está sob a tutela do Conselho Tutelar. Não tem família." O nome caiu sobre o coração de Leonardo como uma pedra. Lembrou dos olhos grandes dela, da voz corajosa debaixo da chuva. Se não fosse por ela, jamais teria encontrado Miguel. Naquela tarde, quando o menino acordou, a primeira coisa que perguntou foi: "Cadê a Beatriz? Quero agradecer ela." Leonardo sorriu com ternura. "Ela está bem, filho, mas agora precisa de ajuda igual a gente." "Não deixa ela sozinha, pai", disse Miguel. "Ela cuidou de mim quando você não estava." Aquelas palavras atravessaram a alma de Leonardo como uma lança. Naquela noite, saiu do hospital e foi até o abrigo municipal onde haviam levado Beatriz. O prédio era cinza, com um jardim pequeno cheio de brinquedos velhos doados. Num banco embaixo de uma mangueira, a menina abraçava uma boneca de pano. Quando o viu se aproximando, levantou devagar. "O Miguel tá bem?" perguntou baixinho. "Está sim", respondeu Leonardo se agachando na altura dela. "Está bem, graças a você. Você salvou a vida dele." A menina sorriu apenas um pouquinho, os olhos brilhando de lágrimas. "A mãe não era má, moço. Ela só estava com medo." "Eu sei disso", disse Leonardo. "Você também teve medo, mas foi corajosa. Muito corajosa." O silêncio se estendeu. O vento balançava um balanço vazio e o canto de um bem-te-vi enchia o ar da tarde. "Não sei o que vai acontecer comigo", disse Beatriz. "Falaram que vou morar com outra família." Leonardo sentiu uma pontada no peito. "Você gostaria de vir nos visitar quando o Miguel estiver melhor?" A menina o olhou com uma faísca de esperança. "Posso mesmo?" "Claro que pode", disse ele com um sorriso sincero. "Você faz parte da nossa história." Beatriz assentiu enxugando as bochechas. "Então vou fazer desenhos para ele. Ele gosta de desenhar. Eu também." "Eu também gosto", respondeu Leonardo, e ambos riram baixinho. Ao sair do abrigo, o ar estava fresco e o céu começava a se abrir entre as nuvens. Caminhou devagar, sentindo que pela primeira vez em anos, o peso do passado começava a se dissolver. Naquela noite, de volta ao hospital, observou Miguel dormir. Pensou em Beatriz sozinha naquele lugar, em Carla esperando o julgamento, no que realmente significava ser pai e protetor. Olhou para o teto branco da enfermaria e com voz quase inaudível disse: "Se Deus me der outra chance, vou aproveitá-la direito.
Não vou mais fingir que não vejo o sofrimento dos outros. Enquanto as luzes do corredor se apagavam uma a uma, compreendeu que o perdão não era só para os outros, mas também para si mesmo. 3 meses depois, o sol do início de dezembro entrava pelas janelas do apartamento que Leonardo havia alugado em Pinheiros, próximo ao hospital onde Miguel fazia acompanhamento psicológico. Era um lugar mais simples que sua cobertura em Moema, mas tinha algo que o luxo nunca deu: calor humano. Miguel corria pela sala brincando com um carrinho vermelho, rindo pela primeira vez desde que voltara para casa. O som daquela risada era música para os ouvidos do pai que trabalhava no notebook revendo contratos da empresa. "Pai, a Beatriz pode vir almoçar hoje?" perguntou o menino parando na frente da mesa. Leonardo sorriu. Nos últimos 2 meses, Beatriz havia se tornado presença constante em suas vidas. Visitava Miguel 3 vezes por semana, sempre trazendo desenhos coloridos e histórias inventadas que faziam o menino dar gargalhadas. "Pode sim. Você quer ligar para ela?" "Quero." Leonardo discou o número do abrigo e passou o telefone para Miguel. A conversa animada dos dois foi interrompida pela campainha. Era Débora, a assistente social responsável pelo caso de Beatriz. "Senhor Salvaterra, preciso falar com o senhor", disse ela séria. "Aconteceu alguma coisa com a Beatriz?" "Não aconteceu, mas pode acontecer. O abrigo vai ser fechado para a reforma. As crianças serão transferidas para outras cidades. Beatriz pode ir para Ribeirão Preto." Leonardo sentiu o chão se mover debaixo dos pés. "Ribeirão Preto? Mas por que tão longe?" "Não há vagas em São Paulo. É temporário, mas pode demorar 6 meses ou mais." Miguel, que havia escutado a conversa, largou o telefone e correu até eles. "Ela não pode ir embora, ela é minha amiga." Leonardo pegou o filho no colo. Uma ideia que vinha crescendo na sua cabeça há semanas finalmente tomou forma definitiva. "Débora, eu gostaria de adotar a Beatriz." A assistente social o olhou surpresa. "Adotar? O senhor tem certeza? É um processo longo e complicado." "Tenho certeza absoluta. Ela salvou meu filho, salvou minha vida. Quero retribuir." "Não é só retribuição, senhor Salvaterra. Adoção é para sempre. A criança precisa sentir que é amada, não que é uma obrigação." Leonardo olhou pela janela, vendo Beatriz que chegava correndo pela calçada com uma pasta de desenhos debaixo do braço. Quando ela entrou no apartamento, Miguel correu para abraçá-la. "Beatriz, meu pai quer que você more aqui para sempre." A menina parou e olhou para Leonardo com os olhos arregalados. "É verdade, tio Leonardo." Leonardo se ajoelhou na altura dela. "Só se você quiser, Beatriz. Mas eu gostaria muito que você fosse minha filha de verdade. E do Miguel também." As lágrimas rolaram pelo rosto da menina. De verdade mesmo, como uma família de verdade. Como uma família de verdade. Beatriz se atirou nos braços dele, chorando e rindo ao mesmo tempo. Miguel se juntou ao abraço. Débora sorriu emocionada. "Vou dar início aos papéis", disse ela, "mas isso pode demorar alguns meses." "Não tem problema", respondeu Leonardo. "Esperamos o tempo que for necessário." 6 meses depois, numa tarde quente de junho, Leonardo, Miguel e Beatriz entraram no Fórum de Pinheiros para a audiência final de adoção. Beatriz usava um vestido novo azul claro, a cor favorita dela, e segurava a mão de Miguel com uma força que transmitia toda a sua ansiedade. "Está nervosa?" perguntou Leonardo. "Um pouquinho, mas vai dar certo, né? A gente já é família mesmo." O juiz Martins era um homem bondoso que há 20 anos trabalhava com casos de adoção. Quando os 3 entraram em sua sala, sorriu vendo a cumplicidade entre eles. "Beatriz", disse ele, "você sabe o que significa ser adotada?" "Sei sim, doutor. Significa que vou ter pai e irmão de verdade, e que nunca mais vou ficar sozinha." "E você quer isso?" "Quero muito." O tio Leonardo... "Digo, meu pai cuida da gente, faz comida gostosa e conta a história antes de dormir. E o Miguel virou meu melhor amigo." "Miguel, o que você acha de ter uma irmã?" "Acho o máximo", respondeu o menino animado. "A Beatriz me ensina a desenhar e sempre divide o brigadeiro dela comigo." O juiz sorriu e olhou para Leonardo. "Senhor Salvaterra,
O senhor compreende que está assumindo a responsabilidade de criar esta criança como filha, dar educação, carinho e tudo mais que ela precisar? Compreendo perfeitamente, Excelência, e quero isso de coração. A Beatriz me ensinou o verdadeiro significado de coragem e bondade. Seria uma honra ser pai dela. Então, disse o juiz assinando os papéis, eu declaro que a partir de hoje, Beatriz Mendes passa a se chamar Beatriz Mendes Salvaterra, filha legítima de Leonardo Salvaterra. Beatriz gritou de alegria e se jogou no colo do pai. Miguel subiu na cadeira e se juntou ao abraço. Leonardo chorou sem se esconder, sentindo que sua vida finalmente estava completa. Agora somos uma família de verdade, disse Beatriz. Sempre fomos, respondeu Leonardo. Só fizemos oficial. 5 anos depois. O sol de março entrava pelas janelas da casa em Pinheiros, que Leonardo havia comprado 2 anos antes. Era um sobrado simples, mas com quintal grande onde Miguel e Beatriz podiam brincar. Na cozinha, o cheiro de pão de açúcar que Beatriz havia aprendido a fazer com Dona Conceição, a empregada que se tornara parte da família. Miguel, agora com 13 anos, estava na mesa da sala fazendo lição de matemática. Havia crescido alto e forte, mas mantinha a sensibilidade de sempre. Beatriz, com 12 anos, o ajudava com os problemas mais difíceis. Descobrira que tinha uma facilidade impressionante com números. Pai, gritou Beatriz do quintal, vem ver o que plantamos. Leonardo largou o jornal e foi até o jardim. Em canteiros caprichados, tomates, alfaces e temperos cresciam viçosos. Era o projeto de sustentabilidade que os filhos haviam desenvolvido para a escola. Está lindo, disse ele orgulhoso. Vocês dois têm jeito para a agricultura. O Miguel que tem, corrigiu Beatriz. Eu só ajudo. Nós dois temos, disse Miguel aparecendo na porta. Somos uma equipe. Leonardo sorriu vendo a cumplicidade entre os dois. Em 5 anos, haviam se tornado mais que irmãos. Eram melhores amigos, cúmplices, companheiros de todas as aventuras. Pai, disse Beatriz de repente ficando séria, posso perguntar uma coisa? Claro, filha. Você nunca se arrepende de ter me adotado? Às vezes penso que sua vida seria mais fácil só com o Miguel. Leonardo a pegou no colo, mesmo ela já estando grande. Beatriz Mendes Salvaterra, olha bem nos meus olhos. Você foi o maior presente que a vida me deu. Sem você, eu nunca teria encontrado o Miguel. E mais que isso, você me ensinou que uma família não é feita só de sangue. É feita de amor, cuidado e escolha. É verdade mesmo? É a maior verdade que existe. Naquela noite, depois do jantar, os 3 se sentaram na varanda vendo as estrelas. Era uma tradição que haviam criado. Todas as sextas-feiras conversavam sobre a semana, dividiam preocupações e sonhos. Pai, disse Miguel, na escola tem um menino novo que parece triste. Será que não tem família? Por que pergunta isso, filho? Porque quando eu estava perdido também ficava triste assim. Pensava que nunca mais ia ver você. Beatriz segurou a mão do irmão. Então vamos ser amigos dele. Todo mundo merece ter amigos. Leonardo olhou para os 2 filhos, sentindo uma onda de orgulho e gratidão. Vocês 2 me surpreendem todos os dias. Têm coração grande demais para a idade. Aprendemos com você, disse Beatriz, simples. Uma brisa suave balançava as folhas da jabuticabeira que Leonardo havia plantado no ano anterior. O perfume das flores invadia a varanda, misturado com o cheiro de terra molhada da rega noturna. Sabem o que mais me deixa feliz? Disse Leonardo. O quê? Perguntaram os 2 em coro. É que nossa história não terminou quando nos encontramos. Ela só começou. E cada dia é uma página nova. E vão ser muitas páginas ainda, disse Beatriz bocejando. Muitas, confirmou Miguel. Ficaram ali mais um tempo, os 3 juntos, sob as estrelas de São Paulo. Uma família que se encontrou na tempestade e escolheu ficar unida para sempre. Anos mais tarde, quando Beatriz se formasse em psicologia e Miguel em engenharia ambiental, ainda se lembrariam daquela noite como um momento perfeito. Não porque não havia problemas, toda família tem, mas porque havia amor suficiente para enfrentar qualquer coisa. A casa em Pinheiros continuou sendo o centro de suas vidas.
Leonardo nunca mais morou sozinho. Beatriz trouxe o namorado para apresentar aos 17 anos. Miguel levou a primeira namorada para jantar aos 18. Ambos se casaram no quintal da casa, debaixo da jabuticabeira. Leonardo se tornou avô de 5 netos, todos criados com as mesmas histórias que contava para Miguel e Beatriz, sobre coragem, bondade e sobre como o amor sempre encontra um jeito de vencer. E Carla Mendes cumpriu 2 anos de prisão em regime semiaberto. Quando saiu, Leonardo a ajudou a recomeçar a vida numa cidadezinha do interior, onde abriu uma pequena confeitaria. Beatriz a visitava 2 vezes por ano, porque perdoar também fazia parte do amor que aprendeu naquela família especial. 20 anos depois, o cemitério da Consolação estava silencioso naquela manhã de domingo. Algumas poucas pessoas caminhavam entre os jazigos antigos, levando flores para seus entes queridos. Próximo ao portão principal, numa lápide simples de granito cinza, estava escrito: Leonardo Henrique Salvaterra, 1965-2045, pai dedicado, homem de bem, o amor sempre encontra um caminho. Miguel, agora com 43 anos e cabelos grisalhos, colocou um buquê de rosas brancas sobre o túmulo. Ao seu lado, Beatriz, aos 42 anos, segurava a mão da filha de 10 anos, que era a cara da avó que nunca conheceu. Conta a história do vovô de novo, mamãe, pediu a menina. Beatriz sorriu, enxugando uma lágrima. Era uma vez um homem que perdeu tudo o que amava, mas não desistiu de procurar. E no final não só encontrou o que procurava, como ganhou muito mais do que podia sonhar. E você, tia Bia, como chegou na família? Perguntou o filho de Miguel, um garoto esperto de 8 anos. Ah, essa é a melhor parte, respondeu ela. Eu era só uma menina descalça que decidiu dizer a verdade, e descobri que às vezes uma pequena verdade pode mudar o mundo inteiro. Miguel passou o braço pelos ombros da irmã. Pai sempre dizia que nossa família era prova de que os milagres existem. E existem mesmo, confirmou Beatriz. Quando a gente tem coragem de amar, de perdoar e de recomeçar. As crianças correram entre os túmulos brincando de pega-pega, como só elas sabem fazer, transformando até um cemitério num lugar cheio de vida. Miguel e Beatriz ficaram mais alguns minutos em silêncio, lembrando do homem que os ensinou que família não é sobre sangue, mas sobre escolha, sobre estar presente nos momentos difíceis, sobre nunca desistir dos que a gente ama. Quando se afastaram, o sol brilhava forte sobre São Paulo. A cidade continuava crescendo, mudando, se transformando, mas histórias como a deles permaneciam, passando de geração em geração, lembrando todo mundo de que sempre vale a pena acreditar no amor. Naquela mesma tarde, numa escola municipal do Capão Redondo, Beatriz, agora diretora da instituição que ela mesma havia ajudado a construir, contava para uma turma de crianças carentes a história de como uma menina corajosa ajudou a reunir uma família. A moral da história, dizia ela olhando nos olhinhos atentos dos alunos, é que cada um de vocês pode ser um herói. Não precisa de superpoderes, basta ter coragem de fazer o que é certo. Uma menininha de 7 anos levantou a mão. Professora, mas como a gente sabe o que é certo? Beatriz sorriu, lembrando de si mesma naquela idade. É fácil, querida. Sempre que você vê alguém precisando de ajuda e seu coração diz para ajudar. Esse é o momento certo. O coração nunca engana. Nasce do lado de fora da escola, Miguel, encostado em seu carro híbrido, esperava a irmã terminar a aula. Como engenheiro ambiental, havia desenvolvido um projeto de sustentabilidade para as escolas da periferia. Era sua forma de retribuir tudo o que a vida lhe dera. Quando Beatriz saiu, os dois foram juntos visitar a pequena confeitaria de Carla no interior. A mulher, agora com 65 anos, os recebeu com lágrimas nos olhos e uma mesa cheia de doces caseiros. Como vocês cresceram, disse ela emocionada. Leonardo ficaria tão orgulhoso. Ele sempre estava orgulhoso, respondeu Miguel. Porque aprendeu que o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro, mas em quantas vidas você consegue tocar para melhor. Carla assentiu secando os olhos. Ele me perdoou quando eu não merecia perdão. Me deu uma segunda chance quando eu já tinha desistido de mim mesma.
E olhe só como aproveitou essa chance, disse Beatriz, indicando a confeitaria florescente. Quantas famílias você alimenta aqui? Quantas crianças ganham doce de presente nos aniversários? O perdão tem esse poder, refletiu Carla. Ele não só liberta quem perdoa, mas transforma quem é perdoado. No fim do dia, quando voltavam para São Paulo, Miguel e Beatriz conversaram sobre como era estranho, mas bonito. O jeito que a vida conecta as pessoas. Como uma tragédia pode se transformar em bênção. Como o amor sempre arranja um jeito de vencer. Às vezes penso, disse Beatriz olhando a paisagem pela janela, que talvez tudo tenha acontecido exatamente como devia acontecer, para que a gente aprendesse o que realmente importa. Pode ser, concordou Miguel. O que importa é que aprendemos, e que vamos continuar ensinando. Algumas histórias não terminam, apenas se multiplicam nos corações de quem as vive. Esta é uma história sobre como o amor verdadeiro pode transformar tragédia em milagre, estranheza em família e dor em propósito. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de curtir e compartilhar. Sua participação nos ajuda a continuar contando histórias que inspiram e transformam vidas. Comente de qual cidade você está nos assistindo e conte-nos se você acredita que pequenos atos de coragem podem mudar o mundo. Sua opinião é muito importante para nós.